Como não se preocupar com o dinheiro, mas se ocupar da sua saúde financeira. Atenção plena e foco nos seus sonhos. É o tema de hoje, do nosso encontro de hoje. Boa noite, preciosas. Bem-vindas a mais uma Gold Class aqui da comunidade Dinheiro na Bolsa, a comunidade mais rica desse WhatsApp. Para quem ainda não me conhece, porventura esteja vendo aí a gravação, eu sou a Adri Costa, também pode me chamar de Tia Drica, o apelido já está pegando aí de Tia Drica, porque a riqueza já está no meu nome, já nasci com a riqueza aí predestinada já. Eu sou educadora financeira, especialista em investimentos, administradora da comunidade Dinheiro na Bolsa aqui, comunidade para mulheres. Também sou servidora pública, auditora no Banco Central do Brasil. Quem estiver vendo ao vivo aqui, as meninas que já estão chegando, por favor, vai colocando aí o presente, a chamada da tia Drica aí no chat, para depois ficar registrado aí quem está aí no ao vivo. Maria Joaquina presente, Adri presente. Vão colocando aí no chat as meninas que já estão aí, as que forem chegando, para a Adri depois saber quem está participando. E quem estiver vendo a gravação, põe nos comentários aqui no vídeo no YouTube também. Dri, eu estou vendo a gravação, presente aqui, não estou online, mas estou vendo a gravação depois. E já se inscreve também no canal aqui no YouTube, o vídeo vai estar no canal Adri Costa na Trilha da Riqueza, no YouTube, tá bom? Se você ainda não faz parte da comunidade Dinheiro na Bolsa, acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. É só preencher o formulário e aguardar ser incluída no grupo. Tá? E pode convidar as amigas também. A participação é gratuita no projeto de educação financeira para mulheres. Eu trago aqui convidadas, como a gente tem hoje, de diversos assuntos, diversos nichos interessantíssimos aí para a gente ter uma vida cada vez mais rica, tá trilhando uma vida cada vez mais rica, tá? E a nossa Gold Class de hoje, nós temos uma convidada muito especial, que já é minha parceira de longa data, é a doutora, que ela é doutora, tá? A doutora Elisa Pacheco. Ela vai se apresentar de forma mais completa, mas já adiantando, a Elisa é educadora e planejadora financeira, de formação ela é engenheira ambiental, se eu me recordo bem, tem doutorado na área, apaixonada por natureza, por isso que a gente se conectou, apaixonada pela Chapada dos Veadeiros, que eu sei, ela não mora mais em Brasília, se eu não me engano ainda está em Santa Catarina, né, amiga? Se você não mudou, mas se apaixonou pela área de finanças e acabou fazendo uma transição e atua nessa área hoje em dia. A Elisa é planejadora financeira comportamental, uma abordagem da educação financeira que eu amo. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou falando aqui para vocês sobre isso, que lidar com dinheiro não é apenas o aspecto numérico, não é uma ciência exata, é muito mais profundo, é muito mais humano, não é sobre dinheiro, é sobre vida, né, que a gente fala aqui. Elisa, o palco é seu, fique à vontade para a sua apresentação, eu fico aqui no back-office ajudando aqui na moderação e aprendendo muito também. Qualquer coisa você me chama aqui, eu vou ficar aqui super atenta também. Obrigada, já antecipando, meu muito obrigada. Obrigada, Adri. Boa noite, mulheres, então. Eu sou Elisa Pacheco, tive o prazer de conhecer a Adri através da minha irmã, 3 anos atrás, que ela faz parte do projeto das trilheiras, né? E aí eu tive o prazer de fazer uma palestra no grupo da Adri, né? Que era o grupo de WhatsApp ainda. E desde então, né, eu fui, como eu posso, convergendo essa minha trajetória, né, para poder trabalhar com a parte comportamental, até atualmente, que aí faz um mês que depois de 4 anos atendendo, como a Adri falou, na minha outra reencarnação eu fui engenheira, né? Aí nesse processo da engenharia eu trabalhava com tecnologias sustentáveis, fiz mestrado, fiz doutorado, só que eu já me envolvia, né, com o tema de finanças e economia e tinha um interesse assim muito grande desde que eu era adolescente, né? E por que que eu fui para a área comportamental, né? Que desde a adolescência eu tinha aquele convívio com pessoas de diferentes classes sociais, assim, né? Eu cresci em Brasília e eu tinha um convívio frequente com polos, né? Que do filho do amigo do meu pai, que tinha o maior escritório de advocacia de Brasília,
e da região que eu morava, onde tinha uma família para sustentar com um salário mínimo, né? Então, isso tudo me despertou desde nova esse olhar, né, para as relações econômicas, esse olhar do como o dinheiro impacta diretamente e sobre esses recortes sociais, né? Aí, dentro disso, resolvi ir para engenharia, pensando que dessa forma eu poderia, né, sempre, né, adolescente, sonhadora, que eu poderia reverter as coisas, né, que a gente, quando vai para a faculdade, a gente vai nessa sede ao pote, né? E nisso, por que eu conto um pouquinho da minha história, né? Porque justamente nesse processo eu fiquei 15 anos na engenharia, até entender que não era a engenharia que eu queria, e que eu não queria mais trabalhar com tecnologias sustentáveis e com a sustentabilidade do ser, né? Que eu sempre falo que é o nome da minha empresa, Sustentabilidade do Ser, que é justamente olhar para as pessoas e as pessoas olharem para essas relações financeiras, que são bem mais amplas que a nossa relação com o dinheiro, que também as relações, né, que eu falo, né, que é como se fossem aquelas bonecas russas que você vai tirando as camadas, né? A menorzinha é a nossa relação com o dinheiro. Aí dessa pequenininha vem a maiorzinha, que é as nossas relações financeiras, aí vem a maiorzinha, que é as nossas relações econômicas micro, até vir o grandão, que são essas relações econômicas macro, né? Então, é justamente essa boneca russa que a gente tem que estar consciente e integrado, né? E de olhar para isso de forma e olhar para isso de uma forma muito acolhedora e carinhosa com os nossos próprios processos, né? Em relação ao nosso dinheiro, que às vezes a gente mistura muito, né? Essa questão da nossa relação com o dinheiro com a nossa relação com as nossas finanças. Então, como a Adri falou, né? A palestra de hoje, desculpa, a palestra de hoje vai ser justamente esse tema, né, de como a atenção plena mesmo, né, da gente poder deixar de ser sonhadoras e se tornar realizadora, e tudo de uma forma bem objetiva no sentido que quando eu trago, né, ali o nome da palestra, da gente como parar de se preocupar com dinheiro e se ocupar da saúde financeira, né? O que que isso me traz, esse comichão que eu sempre falo, né? Que eu acho que toda palestra a gente vem de uma necessidade de um público, mas também a gente vem dos nossos comichões, né? Das nossas incomodações que faz com que a gente, opa, vou aprofundar nesse tema, né? Quando eu fiz a minha formação em educação financeira, a... primeiro eu fiz a formação de coach financeiro há 4 anos atrás, no Instituto Economia Viva. Indico as pessoas olharem o material do Economia Viva, porque eles trazem um olhar bem humano, né, para os processos financeiros e para as relações econômicas. Ele tem uma base antroposófica para quem tem interesse, né, que é um ponto de vista de espiritualidade, de autoconhecimento. E no início do coach financeiro, eu fiquei tão fascinada que eu fui fazer já a especialização em neurociência e educação financeira. E depois eu fui fazer somente a educação financeira, né? Que eu brinco que eu saí da engenharia, só que a pesquisadora não saiu de mim, né? Eu só mudei o foco da pesquisa, né? Saí das tecnologias e fui para o ser humano, né? E então estamos em 15 mulheres aqui. Queria saber assim, se vocês puderem colocar ali no chat uma palavra assim, de vez em quando, se vocês quiserem fazer, colocar agora, se está fazendo sentido para vocês, como que tá? Eu agradeço, né? E se vocês forem tendo dúvidas, sou bem aberta, é só levantar a mãozinha, que aí eu vou, paro, tiro, converso. A nossa condução aqui, eu gosto de ser bem participativa, tá, gente? Como uma boa professora, que eu também sou professora de pós-graduação, adoro participação, entendeu? Então, vocês podem levantar, se tem insights, qualquer coisa que vocês queiram comentar, seja de dúvida ou seja da vida pessoal também de vocês, que vocês queiram trazer e compartilhar com as outras mulheres. Eu acho que é sempre bom, né, nesses espaços de segurança que a gente tem, que a Adri construiu para todas nós. Que bom, Adri, por a iniciativa, que a gente possa compartilhar, né? E olhar para o nosso comportamento e olhar para isso é sempre
importante o ouvir o outro e se ouvir, né, para conseguir dar os próximos passos, assim. Acho essencial. Vou compartilhar aqui a tela. Já falei um pouquinho. Tá tudo certo? Chegou? Sim, está aparecendo. Então, ok. Esse material depois eu posso passar para a Adri, ela coloca no grupo para quem tem interesse, tá bom? Sem problema algum. Uhum. Eu sou bem do movimento da Adri, que conhecimento é para todos, para trocar, para todos nós crescermos juntos, evoluirmos juntos, né? Que não é porque a gente tem um tema numa área que a gente não tem os pontos de vista que desperte na gente conhecimento, né? Ok. Então, começando a nossa palestra de hoje, assim, né? Eu quero trazer um verso do William Bloom, que é um economista norte-americano, né? Que tem alguns escritos de cidades modernas, né? Que ele traz. E ele traz justamente assim, né? Existem dois aspectos distintos do dinheiro em nossa vida que requerem cura. O primeiro é o que se refere ao nosso cotidiano, o pragmatismo ao lidar com o dinheiro e como planejamos e colocamos em prática nossos assuntos financeiros. O segundo aspecto se refere às nossas feridas psicológicas mais profundas, que se manifestam através dos nossos sentimentos e ações financeiras, né? Então, o que diz, né? Qual que é o sentido dessa frase para a gente, para a condução desse trabalho hoje, né? Porque às vezes a gente se apega muito à questão quantitativa, né, do nosso dinheiro e esquece desse guarda-chuva do todo que é as nossas finanças, né? Esquece de olhar que às vezes a nossa preocupação com dívida ou preocupação com algum desafio financeiro, na verdade a nossa preocupação é que a gente está se ocupando com medo de passar uma necessidade, mas é uma necessidade que é visceral, que é como se a gente ainda, quando a gente fala ali, né, o pragmatismo de lidar com o nosso dinheiro, que aí vem um processo de organização financeira, que vem um processo de planejadores financeiros, investimentos, né, que eu falo que traz essa parte técnica de como processar, de como fazer fluir o dinheiro, de como fazer a gestão desse dinheiro, né, seja na fase do gerir, ou seja na fase do multiplicar, né, que é, igual a Adri falou, que é a área de expertise dela, que é multiplicar o dinheiro de vocês, gente maravilhosa, né? Muito bom, né? E só que antes da gente olhar para esse quantitativo, a gente tem que lembrar que somos seres humanos e que essa relação com o dinheiro, como a gente se relaciona agora, a nível de consciência humana mesmo, né, de evolução, de humanidade, assim, seja pelos viés espiritualistas ou seja pelos viés científicos, né, a humanidade foi evoluindo com o tempo, né, foi em seus diferentes aspectos. A economia está com a gente desde que a gente ainda era nômade, né, que era ali no sistema de troca. Só que a forma que a relação com o dinheiro se dá hoje em dia, ela ainda não está no campo do consciente das pessoas, né? Ainda é um aspecto que está muito no campo das vísceras, pelo pouco tempo de convívio com essa relação com o dinheiro, né? Que eu gosto de dizer. Tanto que eu sempre brinco, né? A pessoa quando está com desafios financeiros, se vocês forem parar para refletir, a pessoa tem piriri, a pessoa tem dor de barriga, sabe? A pessoa não dorme, ou seja, é uma questão que está tanto no campo do inconsciente da gente que a pessoa leva para o corpo físico ainda, sabe? Não é igual outros temas, né? Outros temas, por exemplo, vamos supor, por exemplo, inteligência emocional, que é uma coisa assim que a gente também está se fortalecendo e aprendendo a ser. Outros temas relacionados a relações humanas que estão mais maduras, né, no campo do nosso consciente. O dinheiro não, ele ainda está muito no campo das vísceras, assim, né? Então, por isso que eu sempre trago que, por mais que a gente tenha, né, como foi a frase do William Bloom que eu li para vocês, né? Por mais que a gente tenha muito pragmatismo ao lidar com dinheiro e colocar em prática né, colocar em prática todos os processos de organização, de planejamento financeiro, se a gente não olha para as nossas feridas mesmos, né, ou para as nossas feridas, ou para a forma
que a gente se constituiu relacionando com o nosso dinheiro, muito do nosso planejamento, ele não se sustenta, ele não se mantém, porque às vezes a gente se propõe eu brinco, né? A gente se propõe a fazer um planejamento que ele não faz parte do nosso jeito de processar o mundo, sabe? Vou dar um exemplo assim, né? Às vezes, que bom, Adriane. Às vezes a gente tem um perfil comportamental muito focado em resultado. E a gente quer se planejar de uma forma processual no qual a gente não vai nem dar tempo para fazer aquilo. Então, qual é o nosso processo de planejamento, seja da vida pessoal, seja profissional, são períodos mais curtos, porque a gente são pessoas que somos focadas mais no resultado, né? São pessoas que têm mais esse viés da realização. Em compensação, tem outras pessoas que são muito processual. Então, não adianta chegar para elas e falar assim, então faz tal coisa que daqui a um mês tal coisa. Não, a pessoa vai ter um outro tempo, sabe? E dentro desse olhar do comportamental e dentro desse... Ali na frase ele traz as nossas feridas psicológicas, né? Eu digo que são essas camadas que foi formando a gente até aqui. E como o dinheiro eu trouxe para vocês, como ele está muito no campo do inconsciente, a forma que a gente se relaciona com o dinheiro diz muito da forma como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com a vida, né? Porque é como se fosse o miolo da cebola, assim, né? Você vai tirando as camadas, tanto que eu tenho clientes minhas que brincam, que elas falam, né? Tipo, nunca imaginei que eu ia olhar para o meu financeiro e ia fazer um trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento, né? Mas é porque é por isso, né? Porque é uma camada muito profunda no qual a gente não dá tanta. No qual a gente fica muito pensando que é só uma coisa pragmática e, na verdade, vai além, né? Na verdade, às vezes, assim, igual a Ada já me ouviu falar, às vezes as pessoas vão fazer um planejamento financeiro, não porque elas estão com desafio financeiro, mas é porque elas têm dinheiro. Só que elas não vivem o presente, elas só vivem o futuro. Está super investindo e o futuro está parado, né? Que são as pessoas que estão no controle total de tudo, controlando tudo menos a própria vida, né? Porque eu só controlo o dinheiro. Que é, né, digamos assim, que aí vai para outro extremo, às vezes a pessoa está, né? O que levou, às vezes, uma pessoa a fazer uma dívida? Pode ser a falta de receita? Pode. Mas tem pessoas, às vezes, quando você vai investigar e vai olhar, ela entrou em desafio financeiro, não foi para coisa para ela, foi para coisa para um filho, para um sobrinho, para uma tia, para um tio. Então, qual que foi a construção daquele ser para que ele demonstre, por exemplo, né, às vezes as pessoas que demonstram amor através do presente sem peso de julgamento, tá, gente? Nenhum. Mas são perfis comportamentais no qual que faz parte da construção dessa pessoa. Então, quando a gente olha para o financeiro, e é uma coisa que eu fico cada vez bem emocionada, né, dos últimos 10 anos, tá ampliando tanto essa área no Brasil, né, de educadores financeiros, porque é sobre isso, né, por ser educadora financeira, por ser planejadora financeira, que eu posso criticar os dois, não, tô brincando, não vou... Mas é porque assim, né, o que eu vejo que é um grande marco, né, porque assim, quando a gente se propõe um planejamento financeiro, a gente está olhando totalmente para o futuro da pessoa. Organiza, foca nas soluções do presente e projeta o futuro da pessoa. Só que, às vezes, como planejador financeiro, a gente esquece que por trás daqueles números, até quem trabalha mais pelo viés dos sonhos, como eu, a gente esquece que é um ser humano que vai ter que sustentar, que vai ter que manter aquilo, sabe? Que vai ter que ter o seu controle sobre a sua própria vida para que aquilo reverbere, para que aquilo se realize, entendeu? Então, eu vejo que esse paralelo do planejador financeiro com o educador financeiro é essencial, é como se fossem complementares mesmo, né? Porque como a gente não tem a oportunidade, a possibilidade de se desenvolver, de ter essa educação financeira, por mais que tenha lei, vocês sabiam, gente? Desde 2014 tem lei que tem que ter educação financeira nas escolas. Só que, infelizmente, as escolas que têm trazem o foco da matemática financeira e não da educação financeira. Mas ok, a gente sabe que
no Brasil, alguns contextos, do legislativo para o executivo tem uma distância de anos, né? Mas vamos que vamos, importante que já tem, né? Já é um passo dado. Mas então, né? Olhando então para essa parte da educação financeira e olhando então para essa parte comportamental, eu queria fazer um convite para vocês, assim, né? De vocês, quando vocês param assim, não hoje, podem fazer, né? Outro dia, quem estiver vendo as gravações também fazem, né? De fazer retrospectiva mesmo, assim, de como que era. Eu divido meu trabalho por setênios, né? Que é com a base minha base de estudos é assim, né? De como que era. Eu falo que no primeiro, eu falo não, né? Como que a gente vê a construção da nossa relação com o dinheiro. Aí quem que tiver papel e caneta pode anotar, tá bom? Então a gente pensa assim, é como se nosso primeiro setênio a gente aprendesse a dar nome às coisas. Eu vou falar de forma bem simples, tá? A gente aprende a dar o nome às coisas. Aquilo é banana, aquilo é uma maçã, aquilo é dinheiro, aquilo é cartão. Quantas vezes a gente não vê criança pequena falando assim, a mãe pede alguma coisa para a mãe vira e fala, não, eu não tenho. Passa o cartão, né? Passa o cheque. Passa o cheque, a pessoa foi velha agora, né? Mas tudo bem. Mas assim, porque o que que ela fala? Ela fala porque os pais veem e ela dá nome àquilo. Ela não entende se tem ou se não tem dinheiro, não importa. E então, passa que tá tudo certo, né? E quando a gente aprende a dar nome às coisas, tem todo aquele contexto que de como a gente escutava, se na nossa família eram dado nome a esses fluxos, ou era velado, ou não se comentava, ou não se falava nada sobre, ou quando se falava era tipo, ai, vai lá, lava logo a mão, vai, não pegue dinheiro não, que é coisa suja, né? Que, tipo, quem não vem nessa primeira fase, que é do dar o nome às coisas, mas aí a criaturinha vai crescendo. Eu falo com muito amor criaturinha, porque eu tenho duas, um de 15 e uma de 9, né? Então, eu tenho duas criaturinhas lindas aqui em casa. E eles vão crescendo, e nesse segundo setênio, que é do 7 ao 14, a gente vai aprendendo a conceituar o mundo. Quais são os conceitos, né, que a gente vai trazendo para o mundo? Ah, a gente sabe agora que pé de bananeira, ou, né, que pé de banana é a bananeira, né? Que um conjunto de uma coisa é tal coisa, que o coletivo de uma coisa é aquilo. A gente já começa a perceber, né, que desce aqueles véus da realidade, se a nossa família tem ou não algum desafio financeiro, porque no primeiro setênio, se a gente está com a barriguinha quentinha, cobertinha nos cobrindo, tá tudo ótimo, maravilhoso. A gente não tem essa percepção de mundo, de parar, pensar e perceber, opa, estamos passando dificuldade, opa, estamos passando desafio. Não. Aí quando a gente entra no segundo setênio, que a gente começa a conceituar o mundo, a gente começa a abrir os nossos olhos, né? De perceber, às vezes, assim, né? Vou trazer um relato pessoal. Às vezes eu percebi que minha mãe estava muito irritada. Mas por que que ela estava irritada? Hoje em dia eu sei, ela estava irritada porque eram épocas que ela estava em transição de trabalho, com 3 filhos, né, separada, né, do meu pai, tudo. Então, óbvio que ela ia estar irritada, entendeu? Mas hoje em dia eu sei que foi um processo que tinha fundo financeiro, que era justamente esse olhar para a segurança dos filhos. Que aí, igual, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que aí a gente para de ter ações responsivas e começa a ter ações reativas, porque tudo aquilo que mexe com a nossa base de segurança, seja pelos pontos de vista atuais da neurociência, ou seja pelo Maslow, né, que foi teoria das relações humanas da década de 70, que para quem não conhece, né, trazia a base do triângulo dele, era a segurança da pessoa, né, então tudo isso que se remete à segurança, que é o quê? Comida, transporte, teto, tudo aquilo que se remete a nossas necessidades de sobrevivência mesmo, de estar bem, não só sobrevivendo, de estar bem, isso faz com que a gente pare de ter atitudes responsivas, pare de atuar com o nosso consciente e vai para o sistema límbico que eu brinco, né? Vai para a parte mais antiga do nosso cérebro, da nossa mente de agir. E a nossa parte mais antiga agia como? Como caçador na floresta.
Então, é literalmente isso. A única diferença é que hoje em dia, toda essa adrenalina que vinha para caçar, porque a gente estava em estado de sobrevivência, é convertido em depressão, ansiedade, em todas essas, não gosto da palavra patologia, mas todos esses desafios de saúde mental que nós desenvolvemos, né, principalmente nesse último século, devido a ritmo, devido a tempo, devido a todos esses, que é um tema de outra palestra, né, mas devido a todos essas questões do cotidiano que faz com que a gente desenvolva essas doenças, obviamente, né, além de outras questões que agem diretamente neuroquimicamente que faz com que a gente desenvolva, né? Perfeito. Pessoal, até agora, como que vocês estão? Tá tudo ok? Tá fazendo sentido para vocês? Que aí eu vou fazer um convite, porque aí depois que a gente sai dos 14, passa dos 7 aos 14, a gente conceitua o mundo. E dos 14 aos 21, a gente transforma tudo aquilo que era conceito antes em verdades. E essas verdades se tornam o que na idade adulta? Tornam que as pessoas trazem, né? Como as crenças limitantes ou como as crenças impulsionadoras. Mas o que são as crenças? São aquelas verdades absolutas que estão no nosso inconsciente de forma maquiada, de forma nublada, né? Que às vezes a gente tem que parar para. E esse vai ser meu convite para vocês. 1 minuto, 2 minutos, para que vocês, assim, fechassem os olhos de vocês, né? Colocassem o pezinho no chão, assim, alinhassem a coluna. Se conectassem um pouco com essa fase dos 14 aos 21. E tenta lembrar um pouquinho, assim, como que era, assim, como que a sua família trazia a relação com o dinheiro, né? Quais eram os comentários da sua família? Se você percebia um comportamento diferente no seu pai, percebia um comportamento diferente na sua mãe, né? Se isso causava ou não ruído na família, né? Ou não, se você tinha uma família, né? Como se era tudo muito farto, se vocês não ouviam não, de como que era isso. E por que eu pergunto que é muito importante a gente se conectar a esse 14 aos 21? Porque os outros 2 primeiros setênios a gente precisa de muito mais tempo para aprofundar e olhar os impactos na nossa parte comportamental e na nossa relação com o dinheiro. E como esse está mais pertinho da gente, né, que aqui todo mundo tem 25, mais ou menos, então fica mais fácil a gente resgatar, né, que faz poucos anos, dos 14 aos 21 anos. Então, convido vocês a fazerem esse exercício de anotar, tentar lembrar um pouquinho de como era esse momento, que aí a gente vai vamos entrar numa segunda parte da nossa palestra. Deixa eu compartilhar aqui. Que é justamente quando a gente vai resgatando esses momentos, né, como que a gente conceitua, de como que a gente de como que a gente dá nome às coisas, de como a gente conceitua, como a gente se torna verdadeiro aquilo para gente, de vocês pararem e olharem, e a gente poder ampliar um pouquinho agora, que não é só sobre a nossa, igual eu tinha dito, né, como se fosse a bonequinha russa, né, a gente olha para a nossa relação com o dinheiro, depois a gente olha para o nosso financeiro, olha para a economia micro e olha para a economia macro, digamos assim, né, de forma bem simplória, né, mas não simplista em si. E olhando para isso, a gente começa a ver que é, né, a forma que eu olho, realizo o meu trabalho, né, e acredito, é como se fosse uma forma quadrimembrada, digamos assim, como se a gente olhasse para a nossa saúde financeira dividida em 4 pilares, né? E esses 4 pilares é como se fosse assim, né? A gente tem os sonhos, que é justamente essa força motriz que faz a gente levantar da cama, né? Atualmente, com todas as
questões e desafios que a gente tem no cotidiano. Muitas pessoas deixaram de sonhar, mas quando são devidamente acolhidas, escutadas, não importa o recorte social no qual a pessoa faz parte, mas quando devidamente acolhidas, escutadas, tratadas com empatia, esses sonhos ressurgem, certo? De sonhos das mais diversas formas. E eu falo isso com muita convicção, porque eu atendo pessoas em diferentes recortes sociais, né? E vim de um outro recorte social também. Então, eu tenho muito respeito, zelo e carinho, né? Nas falas de nunca ser generalista, somente para os privilegiados, né? Eu sou dessas. Ah, de sorrir, né? Mas então a gente olha para os sonhos, justamente como essa vitamina C, olha para o comportamento, que eu digo que é o nosso transporte, que horas a gente pode ir de Fusca, né, ou de carrinho de mão, ou a gente pode entrar numa Ferrari e zarpar. E essa parte do comportamento, óbvio que não é nesse olhar motivacional de positividade tóxica que eu brinco, mas é no sentido do tipo de olhar conscientemente para o comportamento. Por isso que eu trouxe o tema da palestra focado na atenção plena, porque a atenção plena, a partir da atenção plena, que a gente consegue delinear a transformação real do nosso comportamento. Eu vou repetir essa parte que é muito importante. Quando a gente trouxe o tema da palestra, quando eu trouxe o tema da palestra, atenção plena, no foco na realização dos seus sonhos, é por isso, porque a gente atenção plena, eu falo que é uma musculatura a ser desenvolvida, é algo a ser trabalhado, é algo a ser treinado, é algo a se dedicar, a se dedicar. Da mesma forma que a gente vai na academia para, né, para trabalhar nosso cardiorrespiratório, da mesma forma que a gente vai na academia para trabalhar nossa musculatura, né, ampliar a taxa torácica, trabalhar as pernas, tudo, a gente tem que trabalhar certas potências no qual o contexto, né, o contexto atual da gente faz com que a gente pare de ter. E um dos pontos que a gente e dessas potências, e é uma das potências que mais impacta na nossa saúde financeira, é justamente essa atenção plena. E o que acontece, né? A atenção plena, ela está muito relacionada a nosso superpoder de conseguir estar presente. Estar presente, assim, hoje várias teorias, várias pesquisas trazem que 90% das doenças de saúde mental e emocional, obviamente que não são só de consequência neuroquímica, né? Porque às vezes, né, a pessoa para de produzir um tipo de hormônio e desenvolve alguma doença de saúde mental, né? Mas tão relacionada a justamente esse contexto no qual ou a gente está no futuro, ou a gente está preso no passado. A gente tem esse desafio hoje de estar presente, né? É tão simples, né? Estar presente. Mas a gente nunca está presente, a gente está sempre aqui. Por exemplo, às vezes você está numa conversa e a pessoa está falando um tema de super interesse para você, um tema que você gosta muito. Em vez de você estar empaticamente ouvindo o que a pessoa está te falando, você já está pensando naquilo que você vai responder para a pessoa. Então, você está com a sua atenção plena ali ativada? Você está realmente escutando o que a pessoa está te dizendo? Não, você está focando naquilo que você está pensando em dizer. E isso impacta diretamente em como a gente vai se relacionar, desculpa, gente, vai se relacionar e superar quando a gente tem os nossos desafios financeiros. Quando a gente ter, quando não somente nos desafios financeiros, mas quando a gente tem que ter tomadas de decisões, isso, perfeito, Mônica. Exercício de escutativa eu indico, qualquer grupo que vocês tenham,
fazer os exercícios, né, que fazem parte das dinâmicas sociais, que eu digo, né, de parar, de fazer esses exercícios de troca, é muito importante mesmo, dentro de coletivos, comunidades, etc., né. E, e tem diversas formas, né, da gente trabalhar essa atenção plena, mas o foco dela, que está no foco dentro do comportamento, eu vou detalhar um pouquinho mais, mas agora eu só vou dizer um pouquinho mais sobre os pilares. Então, o primeiro pilar é os sonhos, que é a nossa força motriz. O segundo pilar é o comportamento, que é o nosso transporte. O terceiro pilar é a nossa vitamina C. Por que a nossa vitamina C? Porque espiritualidade eu não falo de fundo religioso, mas eu falo justamente o que está relacionado à nossa com a nossa qualidade de vida, à nossa saúde, ao nosso bem-estar, ao nosso autocuidado, ao nosso autoconhecimento, ao nosso autodesenvolvimento, seja ele por um caminho de alguma religião, seja ele por um caminho sem religião, totalmente ateu, mas esse olhar para si, se cuidar, se autoconhecer, se autodesenvolver, de se relacionar, né, com as pessoas, que eu falo que autodesenvolvimento só vem através do outro, não através da gente. Obviamente, respeito quem vai para cima do Himalaia meditar, mas para a gente se desenvolver, a gente precisa de outro ser humano ali, né? Seja nos ajudando, ou seja, às vezes causando raiva profunda na gente, mas aquilo ali também faz parte do nosso desenvolvimento. E um ponto importante quando a gente traz esse pilar da espiritualidade é justamente porque esse pilar ajuda, a gente vai ver um pouco mais para frente, o quanto que a gente permanece preocupado com o problema e o quanto que a gente se coloca se ocupando da solução, entendeu? Vamos supor, a pessoa é autônoma ou é autônoma, né? Ou é CLT. Um exemplo simples que acontece, por exemplo, não com CLT, mas com pessoa concursada. Exemplo simples. A pessoa tem um plano médico, ok. Ali está o plano médico, que é vamos supor aqui, pela fundação. Pronto. Fundação da Saúde dá um plano médico para você com coparticipação. Aí passa o processo e você tem que fazer uns exames. Aí quando você recebe o seu salário no início daquele mês, veio com menos R$ 1.000, porque foi descontado da coparticipação. Só que dentro desse processo, não estava no seu consciente que aquele mês não ia vir menos R$ 1.000, e você estava contando com aqueles R$ 1.000 para a sua organização financeira. Se você está bem emocionalmente, se você está cuidando, né, não bem 100%, que ninguém está hoje, né, vamos ser bem realistas, mas se você está semeando a sua saúde emocional, está semeando a sua saúde mental, vai vir esse puxado de tapete? Vai, mas o quanto que você vai escorregar, cair de cara no chão e ficar lá, e o quanto que você vai escorregar, cair e quicar. E falar, beleza, vou ter que ver outra possibilidade, vou ter que correr atrás, vou ter que resolver isso. Tá, vou ter que pedir para alguém, não sei, será que tem alguém que eu posso pedir? Não sei como que vai ser, como que eu resolvo. Mas para você ter essa agilidade de ter uma atitude responsiva, está justamente relacionado com como que está a sua vitamina C, como que você está se cuidando, como que você está se desenvolvendo, seja pelo ponto de vista que você crê, né? Igual eu falei, até a pessoa que seja ateu, que não acredita em nada, mas que ela esteja aquele seu autocuidado, de saúde mental, de saúde emocional, tá bom? E por último, vem o pilar de dinheiro. O pilar de dinheiro, gente, eu falo que ele assim, é o que a gente mais se preocupa e é o que e dos pilares é o que eu tenho, e dos pilares da saúde financeira, ele é justamente o que menos dá impacto. Vocês vão entender por quê, eu não tô ficando louca, não, tá bom? É porque assim, a questão do dinheiro, o dinheiro, ele é como se fosse a corrente sanguínea, ele é o fluxo, certo? E esse fluxo, ora ele vai estar correndo como uma cachoeira, ora ele vai estar parado como uma lagoa, né? A hora ele vai estar encontrando com uma contracorrente ali, mas ele é o fluxo.
Mas como ele vai transpor, vai depender dos outros 3 pilares, certo? Foi como igual eu falei para vocês. Se como que tá essa clareza de onde vocês querem chegar, como que tá essa consciência de comportamentos e padrões que te jogam para frente ou te impedem de chegar lá. Como que tá essa sua vitamina C que te fortalece para transpor os obstáculos. Eu não estou trazendo romantismo, não quero dizer que seja fácil, não, agora eu acordei plena, desculpa o termo, né, me ferrei um monte, mas amanhã de manhã eu acordo maravilhosa, vida que segue. Não, não é sobre isso, tá, gente? Mas é sobre, tá, agora como eu vou me ocupar da solução? Como minha mente vai ter clareza de ocupar da solução? Quais pessoas eu tenho que procurar? Aonde que eu tenho que ir? Qual rede eu tenho que contactar? Por isso que eu falo que é sempre muito, muito, muito importante a gente fazer parte de redes, né? Seja das nossas redes de área de atuação, seja das nossas redes do nosso recorte de gênero, do nosso recorte social, seja a rede que for, mas façam parte de redes, façam parte de grupos onde tenham pessoas que te fortaleçam, que tenham pessoas que te apoiam, que tem pessoas que te ajudam quando a gente leva aquela puxada de tapete a você quicar e levantar, que não deixa você ficar lá estabacada no chão, né? Eu gosto muito daquele filme Animadamente por isso, né? Porque a tristeza era isso, ela é essencial, maravilhosa, o personagem principal daquele filme, ama a tristeza. Mas é isso, ele se aprender que ela teve, que no início, não sei se você vira o desenho, indico, assistam, que ela caía de carinha no chão e ficava assim, ó, estabacada. Era isso. Então, como que a gente fortalece essas nossas redes? Isso é um ponto muito, muito, muito importante, tá, gente? Façam parte de redes, procuram redes, tenham apoios, né? Seja o ponto de vista que te acolhe o coração, seja nas mulheres da natureza, né? Seja as mulheres da trilha, as meninas que já fazem parte da trilheira, para quem gosta de fazer passeios na natureza, né? Sejam mulheres de redes que se juntam para fortalecer mulheres em vulnerabilidade, né? Que esse, por exemplo, é meu projeto de vida, né? Que é ajudar mulheres em vulnerabilidade. Então, por isso que eu trago sempre esse olhar social para as redes da gente, né? Seja o que for, mas façam parte de redes e tenham apoio. Pronto, vou passar para o próximo, tá? Pessoal, até agora são 8h43. Eu gostaria de saber como que tá para vocês, o que está fazendo sentido e não está fazendo sentido. E para isso eu queria escutar o relato de 2 mulheres, como que está se sentindo, o que está fazendo sentido. Pode ser? Vocês podem levantar a mãozinha espontaneamente, ou eu posso escolher. Vamos voluntárias, eu não vale. Eu não posso, é ótimo. Raquel, o que você está achando, meu bem? Que está fazendo sentido para você? Olhando aqui as pessoas. Oi, boa noite. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, Raquel. Boa noite, meu bem. Ah, eu tô gostando muito, assim, tô muita novidade, assim, muita coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Para falar a verdade, ainda tô assimilando aqui os conceitos, as coisas, mas tô amando. Obrigada, Raquel. Nada. Eline, fala, amor. Pode abrir o microfone e falar, Eline. Você consegue abrir para ela, Adri? Aqui. Não, abri, Foi. né? Boa noite. Boa Então, noite. eu estou ouvindo você falar também, né? E assim, anotando aqui, fazendo umas anotações para depois eu estar pensando com mais calma, né? Assimilar as coisas aqui. Aí, quando você falou, eu queria que você voltasse um pouquinho só naquele assunto, quando você falou das idades, né? Que você veio falando assim. E depois aí, né? Ai, tanto que todo mundo, eu não vi, até senti a mais velha aí do grupo. É que aí você falou, vai pensando aí dos 14 aos 21, como foi sua relação em relação a dinheiro, né? Porque eu já vi muito isso, criança falar assim, ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Não, eu faço cartão isso, né? A gente tem ouvido muito criança falar que acha que tudo resolve com cartão. Então, eu Uhum. anotei aqui dos 14 aos 21, essa fase da idade, como era essa dependência, assim, em relação à família com o dinheiro, né?
Então, hoje eu tenho hoje 58 anos. Então, sempre assim, uma coisa da infância, eu sempre ouvi assim, meu pai falava assim: "Ah, quando casar, não dependa de ninguém, depender de marido, né?". Então, eu Sim. anotei aqui, nessa minha fase de idade, 14, 21, então, eu acho que era também outra época, né? Porque hoje eu tô com 58. Então, eu vi muito a dependência financeira da mulher em relação ao marido, né? Então, era Uhum. tudo assim. E eu não sei assim, né? Porque hoje eu vejo as coisas assim, para a criança parece que, né, quando tem uma situação melhor, parece que é tudo muito fácil, né, tudo vem muito fácil. Então, isso tem hora que me preocupa, assim, em relação ao futuro com o dinheiro, dessa ansiedade em querer mais dinheiro, em ver essa situação. Então eu queria, assim, que você falou um pouco dos 14 aos 21. Aí eu queria só, assim, que você desse, assim, porque eu tô com 58 anos, assim, em que fase? Eu até anotei aqui como era a minha visão de dinheiro naquela época, né. Aí depois dos 14, 21, você acha que todo mundo aí no grupo tem 25? Então eu Não, tô queria brincando. Eu tenho 41. tinha 25, então assim, um pouquinho, eu não sei, né, se é até um motivo dessa atenção plena em relação a dinheiro, aí como seria, assim, as idades, assim, para mim estar depois analisando, dos 14 ao 21, de tanto e tanto, entendeu? Para mim pensar um pouco no hoje, assim, como eu vejo uma situação hoje financeira, entendeu? Eu não sei se é. Quando a gente, eu vou te trazer, Eline, na verdade, porque para responder sua pergunta em detalhes, ela Hã, demoraria assim, mais 2 horas de palestra. tá Mas o que eu ótimo. vou fazer? Eu vou te sugerir, né? Eu vou te Hã, sugerir que depois você olhe o material que chama, que é pelo ponto de vista da antroposofia, que chama aconselhamento biográfico. tá, eu vou anotar aqui Isso, aconselho. biográfico. Que é um ponto Uhum, de vista de autoconhecimento que justamente traz esses padrões, esses comportamentos e essas tendências de nós, seres humanos, a partir de uma uhum, pesquisa gigantesca, assim, que foi realizada, que perceberam certas coincidências, digamos assim, nesses setênios, seja na parte do desenvolvimento cognitivo, seja na parte do desenvolvimento emocional, seja na parte da saúde mental, seja na parte da qualidade de desenvolvimento físico, entendeu? Então, é um ponto de vista bem legal. E se você ter alguma dúvida, querer conversar um pouco mais sobre o tema, a gente depois, né, pode pedir meu contato ali para a Adri e tudo, a gente conversa, tá bom? tá ótimo então, obrigado. Que eu digo que é um ponto de vista bem legal, assim, bem legal mesmo, assim, que traz até, às vezes, um calorzinho no coração, quando tem umas fases que são mais que quente e cheia de crise, né? Uhum, isso. Uhum, tá Maravilha. bom, Tá bom? obrigada. Então vamos embora. Adri, você me dá meu tempo aí, tá, amor? Você que manda. Sim, essa questão das amizades, Sandra, teve uma pesquisa que eles fizeram, acho que foram, você conhece a pesquisa, Adri, que eles fizeram durante 80 anos em Harvard, pesquisando desde pequenininho, eles pegaram de criança a adulto, foram as mesmas pessoas, esse grupo, e eles foram ver, fazendo pesquisa para saber o que realmente trazia felicidade e alegria para as pessoas, né, digamos assim, de forma sucinta. E da pesquisa eles trouxeram, depois desse acompanhamento, acho que foi de 70 anos, que eram as relações e as amizades, que foi o Não motivo de conheço. real felicidade na vida. Eu acho isso lindo. A canceriana, né? Eu acho isso lindo. Maravilha, vamos lá. Então tá, né? Mas, ô Elise, Fernanda aqui falando, Oi, Fê. é, tem um documentário da Netflix que fala das Blue Zones, onde as pessoas vivem muito, né? E Uhum, vários aspectos lá, um dos aspectos que as pessoas vivem muito é porque elas têm rede de relacionamento, elas têm rede de apoio, né? Em vários uhum, lugares, assim. Eu achei super interessante quando eu vi também. sim. Ai, maravilhoso. Já coloca ali no chat, Fê, o nome do seriado, do documentário que o pessoal já pode assistir. Tá Sempre bom. bom. Então, dando continuidade aqui, né? Eu sempre. E, e como eu posso dizer? E as consequências, os ruídos que vêm parte, né, de toda
de toda essa formação da gente, né, como pessoas, né? Eu falei brincando ali, né? Todo mundo aqui só tem perto dos 25, né? Mas eu imagino que média aqui no grupo tá bem variado, né, Adri? Mas porque outra vez outro grupo que a gente tinha entrado era em média minha idade, assim, que era 40 anos de idade, né? Não sei como tá esse Eu acho que essa é a média mesmo. Média é isso. Isso, maravilhosas. Melhor idade. Década de 80 é incrível. Aí a gente, dando continuidade, né? Então, a partir dessas histórias que vão constituindo a nossa história, que vão formando o nosso, né, as nossas emoções, vai trazendo a nossa saúde mental, o que eu vejo, né? Como que a gente começa a trazer essa atenção plena para as nossas tomadas de decisão financeira? Eu vou sugerir 2 exercícios simples que vocês façam e depois, se quiserem trocar entre vocês ali no grupo. O primeiro exercício é vocês tomarem água presente. Bom, vocês tomarem água, sentindo a água passando pelo céu da boca, e depois tomarem a água, sentindo a água passando pela língua. A Elisa fala, sério, que coisa simples. Façam e depois me conta, tá bom? Porque, assim, é coisa que traz a presença, porque a gente pega o copo d'água e faz assim, vida que segue, vamos lá, né? Chega que dá-lhe. E quando a gente toma sentindo o percurso da água, a gente começa o quê? Porque o que a neurociência traz, né? A gente tem que reeducar as nossas, como se fosse encanamento. Se o encanamento está entupido, a gente tem que desentupir para fluir de novo um fluxo bom, entendeu? Então, é a mesma coisa. Quando a gente começa a fazer esse exercício... Ah, que legal. Quando a gente começa a fazer os exercícios de atenção plena, a nossa intenção é o quê? Desentupir esses canos que foram... Ai, ótimo. Esses exercícios que foram... Ou esses exercícios, da pessoa olhando o exercício ali, né? É a gente justamente fortalecer que flua de uma outra forma isso que foi enrijecido, isso que está entupido. Ficou claro para vocês? Então, é mais ou menos isso. Então, para isso, a gente tem que fazer esses exercícios que traga para a presença, que fortaleça a gente de olhar para o presente. Então, por exemplo, às vezes você vai fazer um processo de educação financeira, a primeira coisa que tem cliente fala assim, já tem minhas planilhas. Aí o que eu falo? Segura suas planilhas, né? Guarda elas aí um pouquinho. Ou tem aquele que fala assim, qual aplicativo que eu falo, que eu uso? Eu seguro os aplicativos também. Por quê? Porque o processo de você anotar, né, colocar ali, anotar o que está gastando, né, anotar ele no celular, ficar olhando, você está fazendo o quê? Você está trazendo a sua atenção plena para o seu dinheiro naquele momento, que tem um processo de educação, um processo cognitivo totalmente diferente de você analisar um extrato bancário ou de você ficar anotando em aplicativo, certo? Então, por isso que é importante. Então, um outro exercício que eu indico é vocês pegarem um objeto bem simples, o mais simples possível, vamos supor, tampa de caneta. E vocês, assim, todo dia pegar um mesmo horário, sei lá, 6 da tarde, uma viagem, tá, gente? E vocês observarem e descreverem esse objeto como ele é, e não como você imagina, né? Do tipo assim, é uma tampa de Bic. Não. É um objeto longilíneo, da cor preta, de tal jeito, tal jeito. E fazendo esse exercício todo dia, por um tempo. Por que é isso? A pessoa fala, gente, assim, se pega uma pessoa que é muito acelerada na vida, né? A pessoa fala, nossa, coisa chata, insuportável. Mas é para quê? Porque a pessoa tem que fazer exercício que traga ela para o presente. Porque a partir do momento que a gente consegue ter a nossa atenção plena, a gente consegue o quê? A gente consegue começar a diferenciar essas 3 palavrinhas que eu coloquei aqui para vocês. O que é vontade, o que é desejo e o que é necessidade. E por que isso é importante? Porque essas 3 formas do querer da gente, do realizar esse querer, digamos assim, impacta diretamente no nosso comportamento financeiro, que impacta diretamente como que a gente vai realizar nossos sonhos, né? Porque a gente viu ali, e que impacta diretamente como que a gente vai deixar ou não fluir o nosso dinheiro. Vou recapitular de novo. As formas do nosso querer, seja na vontade, seja no desejo,
ou seja, quais necessidades reais que a gente tem, impacta, são, né, características do nosso comportamento, que impacta nas nossas realizações dos nossos sonhos, que impacta diretamente no fluir do nosso dinheiro, certo? Então, isso é um convite para vocês de refletir sobre o quê? O que acontece? A vontade, ela tem essa construção no decorrer da nossa vida, do tipo, que não é uma vontade de fazer, mas esse fortalecimento da vontade de se manter, certo? Ficou claro para vocês? Beleza. O desejo é justamente aquele fogo de palha, sabe? Aquela coisa assim que, tipo, o desejo é o brigadeiro, que você passa, compra, come, 2 segundos depois o sabor já saiu da boca e o prazer já acabou, certo? Não é um desejo no sentido do tipo ai, sei lá, ai, desejo muito ter minha casa própria, não é nesse sentido. É sentido de olhar para o desejo como aquilo que é momentâneo e rápido, né? Que é aquela coisa que vai te dar prazer em 1 segundo. E a necessidade? A necessidade, ela não está relacionada à questão de sobrevivência, tá, gente? As necessidades estão relacionadas justamente, essas necessidades maravilhosas que nos tornam essas mulheres lindas, plenas e incríveis, certo? E essas necessidades, a gente divide em 3 necessidades, basicamente, que eu já vou passar para o próximo slide, mas só para ficar aqui registrado, tenta fazer assim, às vezes, quando vocês forem adquirir algo, às vezes, quando vocês forem presentear alguém, começa a permear desses 3 pontos de vista. Qual que é a vontade, se é um desejo, se está relacionado a uma necessidade minha e qual que é essa necessidade, certo? E até mesmo assim, eu brinco, né, a Adri pode até me corrigir, às vezes eu não sou da área de investimentos, né? Eu trabalho com planejamento financeiro e com educação financeira. Quando vai para a área de investimento específico, que aí tem um assessor de investimento, ou tem alguém na expertise de investimento, eu passo para as amigas maravilhosas, né? Obviamente, porque a gente pode dar conta de tudo. E nem quero. Não pode e nem quero, é importante, né? Da gente começar a olhar assim, que eu estava falando dos investimentos, porque os investimentos, eles sempre estão associados aos nossos pilares sonhos, né? Aquilo que a gente quer realizar. Então, eu sempre brinco, assim, que os investimentos, mais do que estar multiplicando dinheiro, o mais importante para o processo cognitivo da gente é eles ter nome e endereço, do que é, para que é, para a gente saber como que a gente vai chegar lá. Não somente, tipo, guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro, guarda dinheiro. Certo? Era só um parênteses que eu gosto de enfatizar. Tá. E quando a gente olha para as nossas necessidades reativas e responsivas, né? É justamente dependendo. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Aqui. Quais são as necessidades, basicamente? Eu tenho um ponto de vista, que esse ponto de vista é do neurocientista que chama Rick Hanson, que ele traz 3 necessidades básicas, que são as nossas necessidades de segurança, de conexão e de satisfação. E essas necessidades, elas estão relacionadas, aquilo que eu já falei anteriormente, aos nossos 4 pilares da nossa saúde financeira, certo? E como que a gente olha isso aqui? Quando a gente está suprindo as nossas necessidades de satisfação, a gente consegue fazer esse percurso justamente de integrar o nosso prover, o nosso propósito e o nosso prazer de uma forma que o nosso financeiro esteja trabalhando para a gente, certo? Vamos ver assim, como que mais ou menos, né? A necessidade de segurança, ela está muito relacionada àquilo que eu já falei. Alimentação, abrigo, calor, transporte, tudo aquilo que se remete a, como se eu posso dizer, que seria a sobrevivência, né? Estar sobrevivendo. A necessidade de conexão são as relações que a gente forma no decorrer disso. E é essencial porque, né, cada vez mais, e a ciência traz, que a espécie, né, eu brinco que o bicho homem é um ser sociável e precisa de outros seres humanos
para estar se desenvolvendo. Então, como que essa necessidade de conexão? Não somente, né, às vezes, uns com mais conexão afetiva, né, de um relacionamento, outros têm mais uma necessidade de conexão com os amigos, outras pessoas têm uma necessidade maior de conexão com a família, né, e sem peso de julgamento, só são os diferentes aspectos dessa necessidade de conexão, certo? Né, do estar junto. Tudo bem, Adriane, boa noite, meu bem, eu me estendi um pouquinho, mas eu vou finalizando logo logo. E por último, vem essa necessidade de satisfação, que é justamente de autorrealização, justamente aquilo que a gente consegue olhar realmente para aquilo que nos nutre a partir do nosso autoconhecimento. Ok. E dentro disso, a gente olha para o nosso financeiro a partir dessas necessidades. Qual parte do nosso financeiro se remete à nossa necessidade de segurança? É justamente as nossas reservas de emergências, as nossas despesas fixas, as nossas despesas variáveis. Isso se remete às nossas necessidades, as nossas despesas fixas, se remete às nossas necessidades de segurança, que a gente tem que estar de olho, tem que estar atento, tem que estar presente ali para conseguir manter aquilo que a gente planeja, né? Quais são as nossas necessidades de conexão? No lazer, no ócio criativo, nas relações e as nossas necessidades de satisfação. As necessidades de satisfação, eu vou fazer só um parênteses, investimentos, por exemplo. A previdência, ela está relacionada diretamente à necessidade de segurança para a sua idade, né, para quando você estiver na sua melhor idade. Perfeito. Outros investimentos estão relacionados à sua necessidade de satisfação. Porque, por exemplo, tem pessoa que, né, faz um investimento porque ela quer comprar um bem material, ok. E tem pessoa que tem, né, que ela faz um investimento para construir para viver de renda passiva viajando o mundo. Ela não vai querer um local fixo, né? Não é sobre isso, são outras conexões. E dentro da necessidade de satisfação, eu gosto muito do ciclo da vida, né? Que a gente nasce da doação, vira consumidor, produtor e retorna a ser doador, né? Então, quando a gente está conectado ao nosso propósito, ao investimento, já estamos investindo, já estamos girando, já estamos ali numa idade saudável financeiramente, numa fase saudável financeiramente, a gente também olha para o propósito. Se a gente olha para o propósito, a gente olha para a missão, e se a gente olha para a missão, a gente olha para a doação. Seja doação financeira ou seja doação de tempo. Mas a gente olha para a doação para que essa balança continue equilibrada, né? A gente nasceu de doação e vamos morrer doando. Quer a gente queira, quer a gente não queira. Que depois que a gente morre, alguém divide o que é nosso. Então, a gente vai doar. Então, eu indico que a gente doe em vida. Conscientemente, para onde vão as nossas doações. Perfeito. E para ir arrematando aqui, né, arrematando o nosso tema relacionado ao tema do nosso encontro, né, justamente de como a gente não se preocupar com dinheiro, mas se ocupar das soluções, eu trago como se fosse, assim, um processo, né, que é um processo que a gente utiliza, assim, em outros contextos da vida, mas que é justamente desse fortalecimento da nossa resiliência, né, da gente sobrepor os desafios, mas quando a gente conecta, assim, ao tema que eu trouxe, assim, das necessidades, as necessidades de segurança, as necessidades de satisfação e as necessidades de conexão, a gente tem que estar muito atenta a qual potência que a gente está precisando trabalhar aquele momento, qual potência que a gente está precisando acender aquele momento. E aí eu volto lá, quando a gente se conecta ao nosso terceiro setênio, a gente era pura potência. Pura potência. Adolescente é pura potência. Só que aí vem todo um contexto cultural e começa, isso não, isso aqui também não, tá? Isso aqui é melhor assim. Aí pega a gente, coloca dentro dessas caixinhas lindas que hoje em dia, como mulheres adultas, a gente tenta sair de todas as formas, né? Mas é sobre isso. Então, quando a gente se conecta a esse setênio, e quando a gente
está em processo de tomada de decisão, é sempre importante, como estava aqui no slide que eu pulei, é sempre importante a gente começar a fazer o exercício do quê? De nomear o que a gente está sentindo frente àquilo e de acolher qual necessidade eu estou tendo. Está relacionado a uma necessidade de segurança, de conexão e de satisfação. E nomear aquele sentimento, não simplesmente, estou estressada. Não. Estou angustiada. Eu falo que a gente tem que ampliar o nosso repertório de descrição de sentimentos. É libertador. Né? Da gente dar o nome certo, para identificar a necessidade certa, para aí, a partir disso, a gente conseguir ter esse processo que eu digo, né? Que é a gente reconhecer, a gente buscar os recursos que a gente tem, né? Foi igual aquele exemplo que eu tenho, tá? Eu estava esperando uma grana aparecer, essa grana não apareceu. Tá, como que eu posso lidar com isso agora? Tô mal, tô triste, beleza, vou me acolher, vou sentir ali toda a minha decepção, a minha angústia que teve, mas eu vou focar na solução. Beleza, então como que eu vou gerenciar esses sentimentos que eu tenho, né, que me impactou, que eu tive, e como que eu vou agir, que é justamente se relacionasse, né? Que é reconhecer, buscar os recursos, gerenciar e relacionar-se com eles. E essa figura depois vai ficar disponível para vocês, porque é interessante ter essas reflexões sobre essas potências interiores da gente, que às vezes a gente, infelizmente, vai deixando no meio do caminho, e vai impactando diretamente nessa gestão emocional do dinheiro, que é justamente, eu gosto dessa metáfora com os elementos, né? Que é justamente da gente olhar, ter consciência que o nosso dinheiro é muito mais emocional do que é muito mais emocional do que intelectual, do que a parte, você fala, né, ciências exatas e ciências sociais, não. Economia é uma ciência social, né, uma ciência exata, em primeiro lugar, né? Isso é importante a gente sempre enfatizar. Segundo, que está muito mais as tomadas de decisões do campo emocional do que do campo homo sapiens é racional. Não. Então, isso é importante. Então, a gente tem que ter consciência do nosso fluir do dinheiro, para a gente conseguir dar forma para as nossas finanças, para a gente conseguir expandir e transformar a nossa relação em aquilo de onde que a gente chegar, para chegar no elemento fogo, que eu sempre falo, que é se tornar a senhora das suas finanças, né? Que é o processo que os educadores financeiros fazem, o processo que os planejadores financeiros fazem, o processo que, às vezes, né, que algumas mulheres se desenvolvem ali no decorrer do seu percurso também, né, por si só. Tá. Então, eu me passei um pouquinho no tempo, peço desculpa, Adri. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, como que é para vocês, quem teve insights, assim, que eu vejo que é importante a gente sempre ver os insights. E além dos insights, eu vou dar um convite de 1 minutinho para vocês escreverem uma pequena ação para vocês fazerem a partir de amanhã, de olhar de forma mais consciente e com atenção plena para o financeiro de vocês, tá? Lembrando que o financeiro, a saúde financeira, você pode olhar sobre os 4 pilares, e dentro desses 4 pilares, para onde você tem que trazer atenção nesse exato momento. E como que você vai trabalhar isso, ok? Tipo uma meta de desenvolvimento pequenininha, em doses homeopáticas, que são essas que a gente mantém, não as mirabolantes, gigantes, vamos conquistar o mundo. Quem quiser, levanta a mãozinha aí, ou põe no chat, alguma complementação, alguma dúvida, fiquem à vontade, meninas, aproveitem a presença da Elisa. Sim, Anne, eu vou passar para a Adri depois, a Adri pode passar para vocês. Oi, Eline. Então, eu queria que eu acho que não vi se anotaram aqui enquanto você estava falando,
o filme, o documentário que você comentou que era bom estar assistindo, eu coloquei aqui para anotar o documentário, achei que ia aparecer assim na escrita e não vi. Então eu queria anotar qual é esse documentário que comentaram aí, que é bom estar assistindo. É, Eles colocaram ali no chat. ai, olha, isso meio assim, né? Ainda estou aprendendo, apanhando aqui para aprender desse chat. Eu não sei nem onde está o chat aqui no meu celular. É Como como viver até viver os 100. Tá, Isso. eu vou anotar aqui como viver até o 100. Uhum. E outra coisa, eu até fiz uns prints aqui da tela dessas anotações que você fez, né, para depois ler com mais cuidado e analisando aqui as coisas que eu escrevi. Aí vai ficar, salvo em algum lugar esses, né, essas coisas que você falou, que anotou, que tem aí agora, né, que tá essa aqui do William Blown. Vai Uhum. ter como a gente ter acesso a. Sim, a Adri, eu vou passar esse material para ela em PDF e depois a Adri passa para vocês, tá, Eline? Tá ótimo então. Uhum. Põe lá no grupo, tá, Eline? Eu posto lá no grupo. Você está no grupo, né? Na Tá, eu tô comunidade, no né? grupo esse da Então riqueza. tá bom. Então tá bom. Tá, Perfeito. obrigada, hein, por poder participar. Tá. Boa noite. Mônica, só respondendo a questão da Mônica, tem um material do Márcio Rosenberg, que ele foi um dos responsáveis por sintetizar o CNV. Aí ele tem um livro dele que é mais técnico, mas ele tem um livro dele que é com casos bem práticos, assim, que fala sobre relações do cotidiano, assim, que é bem bom. Não estou lembrando o nome dele agora. Mas além dos livros de comunicação não violenta, eu sempre indico assim, se você colocar no Google e colocar assim, necessidades e sentimentos, aparecem quadros com listas de sentimentos, que eu sempre digo que é importante a gente ler e começar a diferenciar coisas que a gente mistura, às vezes, assim, estresse, raiva e angústia. A gente fala, não, são coisas completamente diferentes. E são coisas que eu preciso aprender a nomear para poder. Como que é? Tá no piloto, né? Não tá no automático. Tá pilotando, não tá no automático. Perfeito? Então, Então, fica o convite aí para vocês, né? Se quiserem conversar, mas. Não, eu sou a base do meu trabalho, tem muita coisa da comunicação não violenta, assim, junto com neurociências, PNL e tudo. Então, fica o convite para vocês, caso queiram saber mais sobre a parte comportamental, né? Caso queiram conversar mais sobre o tema, é só me procurar, né? Pede meu contato ali para a Adri. Se você quiser já colocar aí no chat, Elisa, seu Instagram, eu vou colocar na descrição do vídeo, de qualquer forma, para quem estiver Tá. vendo depois. Mas se você quiser, coloca aí no chat, aí para as pessoas que já estão ao vivo anotarem. O Instagram, o celular também, que você disponibiliza. Tá aí, né? Eu Ótimo. vou colocar ali no chat porque eu quero ler a nossa frase que abre e a nossa frase que fecha. Eu sou dessas, tá, gente? Eu sou dessas. A gente abre e fecha. O meu Instagram, vou colocar aqui para vocês, @ElisaFPacheco. E ali vocês vão ver, assim, eu estou numa fase de transição agora, assim, de transição porque depois de 4 anos, finalmente eu encontrei uma empresa que desse para me fazer uma parceria, né, no meu trabalho, porque eu sempre tive minha empresa e fui sozinha, né, só com alguns parceiros autônomos, e agora finalmente eu achei uma que faz sentido para mim, para a parte da planejadora, não da educadora financeira. Então, eu estou numa transição assim de conteúdos, mas que vocês puxarem assunto comigo, ficam bem à vontade, que eu vou adorar conversar com vocês, tirar dúvida, indicar material, que igual eu brinco, né? A pesquisadora saiu da UFSC, mas não saiu de dentro de mim, né? Importantíssimo. Quero agradecer de coração a presença de todas, assim, o convite da Adri, né? E eu vou ler nosso verso. Se alguém quiser ler, pode levantar a mão também, à vontade. Quer ler para a gente, Adri, para fechar, por gentileza? Maravilha. Tá bom. Existem dois aspectos distintos do dinheiro em nossa vida que requerem cura. O primeiro é o que se refere ao nosso cotidiano, o pragmatismo ao lidar com o dinheiro e como planejamos e colocamos em prática nossos assuntos financeiros.
O segundo aspecto se refere às nossas feridas psicológicas mais profundas, que se manifestam através de nossos sentimentos e ações financeiras. William Bloom. Maravilha. Vocês se importam de abrir, gratidão, Adri, de abrir a câmera de vocês para a gente tirar uma foto bem linda e registrar esse momento? Você costuma colocar em alguma forma o perfil para poder tirar foto, Adri? Você consegue colocar aí? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vai ficar nos quadradinhos, né? Sim. Não sei se eu preciso fazer aqui, você consegue aí. Mas esse estava legal com a frase, né? Estava legal com a frase. Ah, você conseguiu. Perfeito. Pronto. Maravilha. Vou fazer um print, sorriso bem lindo de vocês. Lindezas. Maravilha, meus amores. Qualquer dúvida, é só mandar, tá bom? Tá. Obrigada, Elisa, por Pode esse vocês. conteúdo riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Tenho certeza que foi muito proveitoso para quem está participando ao vivo ou quem estiver vendo a gravação depois. Obrigada por sua sensibilidade em falar de tema tão delicado, que é dinheiro, que é finanças, né? Esse olhar consciente sobre o comportamento. Vocês vejam o trabalho da Elisa aí nas redes sociais, eu vou deixar os contatos aqui também na descrição do vídeo. Eu já agradeço e já deixo o convite para quando você quiser voltar, tá, Elisa? As portas estão sempre abertas aqui na comunidade. Eu vou enviar a apresentação que a Elisa fez aqui e outras informações, enfim, que a gente citou aqui, eu ponho lá no grupo, repito lá no grupo, tá, meninas? Em junho, agora mês de junho, a gente vai ter mais um encontro da sala de leitura, Dinheiro nos Livros. Eu já deixei o livro indicado no grupo para vocês, que é Hábitos Atômicos. E talvez a gente tenha, já em junho também, outro planejador aqui, disseminando mais informações, mais conteúdo riquíssimo aí, tem muita coisa, infinitas coisas, né, para a gente falar sobre dinheiro. Como eu sempre falo, a gente não fala sobre dinheiro, a gente fala sobre vida, porque o dinheiro, é o assunto dinheiro, ele está aí permeando todas as áreas da nossa vida, a gente querendo ou não. Então, é muito importante. Muito obrigada a presença de todas aqui, as que estão vendo também a gravação. Obrigada de novo, minha amiga Elisa, e quando quiser, a gente chama para a gente falar sobre mais coisas aqui. Então, tá bom, então. Obrigadão, Adri. Abraço forte em todos. Uma bela semana para vocês, né?